Boa noite, boa tarde, pessoal, tudo bem? Vamos ver isso aqui, aguarda um minutinho. Aí, tudo bem com vocês? Vamos aguardar o pessoal entrar de novo, né, nessa última aula. E aí, tudo bem? Tudo bem, bem? Vira meu concertinho. E aí, de uma aluna de uma escola, né, que vai ser o globo terrestre, a melhor e mais fiel representação da superfície da Terra. Contudo, lembra que eu disse a vocês? Contudo, ele não representa a Terra como um todo. Quando eu vejo, por exemplo, a América, eu não observo a Ásia, porque estão de lados opostos. Ele não cabe no meu bolso, ele é de difícil manuseio, por isso o globo terrestre, apesar de ser, ele traz poucas informações, por isso o globo terrestre, apesar de ser a melhor e mais fiel representação da Terra, ele foi trocado pelo mapa. Deixa eu fazer uma coisa aqui que eu esqueço, sempre quero fazer. Aí, trocar de nome. Eu vivia escondendo esse nome de todo mundo, que agora veio com a pandemia e eu esqueço de colocar meu nome verdadeiro. Meu nome verdadeiro é Professor Rocha. Esse papo de Arceone, Marciano Rocha aí não cola, não. Vamos lá. 14 pessoas na sala. Apesar da gente dar muito conselho, né? O pessoal não vai muito no conselho da gente, não. Estão aí matando aula, matando a última aula, talvez para almoçar, não sei qual foi a causa. Ok, vamos lá. É desse modelo, viu? Se não fosse a pandemia, eu nunca saberia que seu nome é Arceone. Foi segredo, cara. Foi segredo a vida inteira. E a pandemia, dizem que na vida tudo se revela, né? E a pandemia, eu usava sempre o meu último nome, era o único que prestava, Rocha, Rocha, um nome que eu achava imponente, legal. E tem tudo a ver com geografia, Rocha, professor Rocha. Os caras perguntavam, e por que Rocha? É apelido? Não, é meu nome mesmo. Meu nome é não sei o que, Rocha. E aí veio a pandemia e sacaneou geral. Então, vamos lá. Foda, velho. Compartilhando a nossa tela aqui, né? Nós estávamos falando sobre agricultura e vamos continuar até na semana que vem. Semana que vem, passou a nossa prova do Enem, o que a gente vai fazer? Não é que passou a nossa prova do Enem. Semana que vem a gente deve começar aí com os assuntos, mais uma revisãozinha, os 10 temas que caem no Enem, que mais caem no Enem na parte de geografia, tá beleza? Então a gente passou por isso aqui, passou pelo Matopiba,
Passou por esses gráficos, esse aqui. Tipos de agricultura. Vamos rever os tipos de agricultura. Quem está anotando, isso aí também chama sistemas agrícolas. O que é sistema agrícola? É um conjunto de técnicas e tecnologias, né? Então, pessoal, quando eu abro aqui na tela total, eu não estou vendo vocês. Qualquer dúvida, você abra o microfone e fala comigo, tá? Não adianta escrever no chat, porque para escrever no chat, para eu ver o que você está escrito no chat, eu tenho que minimizar aqui assim, ó. E eu não sei o que está acontecendo com o meu Zoom, né? Não aparece o chat para mim aqui. Quando está minimizado, sim, aí aparece, eu consigo ir lá. Mas quando eu maximizo a imagem, como está aqui, ó, como eu vou maximizar agora, o chat para mim desaparece. Então, se você quiser fazer alguma pergunta, abra o seu microfone e faça, tá bom? Sistemas agrícolas ou tipos de agricultura. Sistemas agrícolas, eles variam de acordo com a tecnologia. Quanto à tecnologia, eles podem ser intensivo e extensivo. O que é sistema agrícola intensivo? É aquele que utiliza de muita tecnologia. Intensivo usa de muita tecnologia. No caso do Brasil, é a agricultura de rico, pois tecnologia tem custo. E só usa muita tecnologia quem tem dinheiro para bancar, quem tem dinheiro para gastar. Então, a gente tem aí os tipos de agricultura. O sistema agrícola intensivo, muita tecnologia, extensivo, pouca tecnologia. Aqui a gente tem uma foto de um sistema extensivo. Pouca tecnologia é aquele onde a produção ela é mais manual. Ela usa técnicas antigas, mão de obra humana, pequena propriedade, produção pequena, mão de obra familiar, e a maioria é de subsistência. A agricultura de subsistência é aquela, então, quanto a tecnologia é intensiva e extensiva. Quanto ao destino da produção, ela pode ser subsistência. O que é a agricultura de subsistência? É aquela que o indivíduo produz para o seu próprio consumo. É aquela que ele produz para o seu próprio consumo. É o pequeno proprietário que sobrevive da roça dele. Não quer dizer que ele vai comer só o que ele vai produzir. Significa que com o que ele produz, ele vende, e a venda do produto que ele produz não dá para melhorar a sua condição de vida. Também é subsistência isso. O outro tipo é a comercial, aquele que o produtor produz para o mercado. É aquele que produz para o mercado em geral e para a indústria. É a agricultura comercial. E o terceiro tipo é o comercial de exportação, que é a plantation. É aquele que produz voltado para o mercado externo. Dentro desses tipos de agricultura, então, lembrando, quanto à tecnologia, ela pode ser intensiva e extensiva. Quanto ao destino, ela pode ser subsistência, pode ser comercial e pode ser exportação. Certo? Agora, vamos classificar
os tipos de produção ou os tipos de agricultura dentro desses sistemas agrícolas que nós fizemos. O primeiro tipo de agricultura é a agricultura itinerante ou roça. Itinerante é o nome técnico usado para dizer que é uma agricultura produzida após a queimada. Então, o produtor, como ele não tem máquinas, ele queima a vegetação ou ele queima o resto da sua plantação e planta de novo em cima das cinzas. É uma agricultura que foi criada pelos índios da América. Os europeus não sabiam desse tipo de agricultura. É a agricultura itinerante ou roça. É a agricultura fabricada ou produzida sobre a queimada. Os índios americanos não plantavam para o mercado, eles plantavam para o seu consumo. Por isso, quando eles praticavam a queimada, eles não queimavam todos os anos os mesmos lugares. Esse ano a produção foi aqui, então ele queima esse ponto e planta, colhe. No ano que vem, a produção vai ser em outro lugar, essa parte fica descansando. Queima, planta, colhe. No terceiro ano, vai ser em outro lugar. Esses dois aqui ficam descansando. No quarto ano, vai ser em outro lugar. Esses três aqui estavam descansando. Somente no quinto ano, ele volta para a primeira produção. Então, assim, a queimada praticada dessa maneira, ela não é maléfica ao solo, pois a natureza se reintegra. Mas quando que a queimada se tornou um problema? Quando a gente começa a praticar com queimada a agricultura comercial, porque todos os anos você queima o mesmo lugar. Isso provoca o aumento da temperatura no solo, mudando a composição química do solo, morre matéria orgânica e micro-organismos e, com o passar do tempo, o solo está totalmente empobrecido para o cultivo de produtos. Mas a agricultura itinerante ou roça é aquela praticada com mão de obra arcaica, ou seja, sem tecnologia, portanto, é uma agricultura extensiva. O cultivo é com desmatamento e a coivara. Coivara também significa o desmatamento através da queimada. A rotação de terras acontece quando o indivíduo tem uma terra maior, mas na maior parte das terras são pequenas, então não tem rotação de terra. Isso leva à morte, praticamente à morte do solo. Então, é a agricultura, na maior parte das vezes, é a agricultura de subsistência. É aquele pequeno proprietário que não tem máquina, mão de obra humana, pequena produção, e o que ele produz mal dá para se sustentar e sustentar a sua família. Isso nós chamamos de produção de subsistência. O segundo tipo é a agricultura de jardinagem. O que é a agricultura de jardinagem? Ela é muito praticada na Ásia. Ela é praticada em grandes áreas que, principalmente nos países ex-socialistas e na China, que ainda tem grandes vestígios do socialismo, não são propriedades privadas, são propriedades do Estado. Então, ela é cultivada em grandes áreas e com pouca mecanização. Tem numerosa mão de obra. Os países que eram socialistas evitavam até mecanizar a sua agricultura,
para não gerar desemprego e não provocar o êxodo rural e não lotar as cidades, entendeu? Por isso que muita produção deles ficavam atrasadas, porque eles evitavam a usar tecnologia, porque tecnologia também serve como sinônimo de desemprego. Então, aí a gente vai ver o quê? Essa agricultura de jardinagem, como você está vendo na foto aí, ó, ela é chamada de jardinagem porque o homem cuida diretamente das plantas. Então, a gente tem, você já viu muito isso em imagens de filmes do Vietnã, filmes da Ásia, filmes de Kung Fu. Você vê aquela grande área, geralmente alagada, cultivando arroz. O arroz alagadiço. Os asiáticos não plantam arroz como a gente planta aqui. Os asiáticos plantam arroz em áreas alagadas, como você está vendo na foto. Né? E em áreas alagadas, eles não mecanizam, pois o trator não passa nessa área, ele atola. A colheitadeira atola. Então, por isso, a gente precisa da mão de obra humana. Então, é aquela com técnicas minuciosas de cultivo. Né? Destaca-se aí a risicultura. Risicultura é o cultivo de arroz. Notem que a agricultura de jardinagem não é para a indústria e não é para exportação. Eles plantam para o próprio consumo. A plantação é grande, a produção é grande, mas a China só vende arroz que sobra. Ela não vende arroz e deixa faltar, como nós estamos desenvolvendo uma infraestrutura aqui no Brasil. Tá? Então, ela usa muito dessa situação aqui. Bom, aí a gente vai ver o quê? Segundo tipo, o terceiro tipo é essa que marca a história do Brasil. É a plantation. O que é plantation? É a agricultura comercial destinada à exportação. Isso foi introduzido no Brasil colônia com a cana-de-açúcar. E ainda hoje ela existe. A única diferença da plantation do Brasil colônia para a plantation de hoje é o sistema. No Brasil colônia era extensivo com mão de obra escrava. No Brasil atual, ele é intensivo, com muita mecanização e algumas mãos de obra de subemprego. Sim, mais à frente a gente vai falar sobre boia fria, né? Subemprego. Então, esse tipo de agricultura ainda perdura no Brasil até hoje. É também um causador da fome, quando na sua questão vier falando da subutilização da terra, essa situação da plantation está utilizada, está sendo citada. Pois a plantation utiliza um grande espaço para cultivar um único produto, ela continua monocultora. Cultivar um único produto que não é alimento e é voltado para a indústria. Então, a terra que poderia estar plantando alimento para o povo, planta soja para o porco americano, planta a cana-de-açúcar para movimentar automóveis de passeio. Isso é um dos pontos negativos quando nós falamos de fonte de energia sobre o biocombustível, sobre o etanol. Ele fundamenta grandes propriedades, não cultiva alimento e falta alimento para a população. E lei de oferta e procura, o preço fica caro, desemprego ou baixíssimos salários, a população não consegue se alimentar de forma direita e sem alimentar de forma direita passa fome. Eu sei que se você for conversar com seus avós, eles vão falar, assim, a maioria deles vão falar orgulhosos. Olha, eu sempre trabalhei na roça, eu sempre trabalhei de sol a sol, mas uma coisa eu posso me orgulhar.
nunca faltou aqui em casa arroz e feijão. Por mais miserável que a gente fosse, arroz e feijão a gente tinha. Pois é, gente. Arroz e feijão é passar fome. Arroz e feijão têm a mesma função que você comer 1 quilo de farinha e tomar um copo de água quente. Que vai inchar na sua barriga e vai fazer tum, 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 tum. Nossa, mas eu estou sem fome. Fome não é a sensação de vazio no estômago. Fome é a falta dos elementos nutritivos necessários a uma boa saúde. Bom, a formação do espaço rural no Brasil é a parte que cai nas ciências humanas de história e geografia juntos. A gente vai ter que entender como é que se formou o latifúndio. O Brasil, ele é um país com grande concentração de terras. 5% dos brasileiros são donos de mais de 60% do Brasil. Cara, para você pensar. 5% das pessoas proprietárias de terra são donos de 60% da área rural do Brasil. Os outros, 95%, dividem entre si 45%. Ou 35%, né, melhor dizendo. Então, está vendo como a terra é mal distribuída? E por que a terra é mal distribuída? Ela é distribuída por um processo histórico, uma relação histórica de concentração de riquezas. Sabe quando a terra foi comprada no Brasil? Só em 1850, quando surge a Lei de Terras. Anotem isso aí, porque Lei de Terras cai numa situação de 2-1. Cada 2 Enem tem um com lei, cada 2 Enem cai Lei de Terras e um cai não. Né? Então, Lei de Terras, o que foi a Lei de Terras? Foi a lei promulgada por Dom Pedro I em 1850, que transformou o acesso à terra através da compra. Antes de 1850, de 1500 a 1850, como é que eu adquiria terra no Brasil? Eu podia cercar um pedaço de terra, eu podia falar, não, cansei de trabalhar de empregado, eu vou cercar um pedaço de terra ali para mim. Não podia, porque antes de 1850, a terra era doada a famílias ricas no Brasil. A primeira divisão que ocorreu no Brasil, você lembra das aulas de história, foram as capitanias hereditárias. O Brasil foi dividido em 15 pedaços e esses 15 pedaços foram doados a famílias ricas de Portugal. Essas famílias tinham que vir para o Brasil, explorar a terra brasileira, tinha que pagar imposto, tinha que evitar as grandes invasões estrangeiras, principalmente da Inglaterra, da França, da Holanda, da Bélgica, no território brasileiro, tinha que cobrar impostos e tinha que fazer valer as leis da coroa. Em troca, ela podia explorar a terra e tudo que nela havia. Como era terra pra caramba, uma vida só não era suficiente. Então, o direito de explorar a terra era estendido aos filhos. Daí o nome, capitanias hereditárias. Os donatários viram que era muita terra, então eles iam ter a sua grande propriedade e iam administrar áreas. Os donatários dividiram essas capitanias hereditárias em sesmarias.
As sesmarias deram origem aos latifúndios. O que foram sesmarias? Grandes propriedades dentro da capitania hereditárias doadas a quem? A famílias ricas. Isso foi século XVI, século XVII, século XVIII. A cana perde a seu atrativo e vem a mineração. Goiás foi um dos... Ei, vocês escutaram a vizinha aqui? Deve estar morrendo. Goiás foi um dos estados que se desenvolveram através da mineração. Então, esses estados que desenvolveram através da mineração tinham que ter agropecuária para sustentar a mineração. Tinha que ter economia paralela à mineração. O que foi feito em Goiás? A mesma divisão de terras doadas à família rica. Portanto, quando você vê o senhor Ronaldo Caiado falando que a riqueza dele veio como fruto do seu trabalho, e você ficar olhando latifundiário, você que não tem terra nem debaixo da unha, eu não tenho, nem unha eu tenho. Se você falar que não tem terra nem debaixo da unha, ficar com pena de latifundiário, porque ele conseguiu a propriedade através de um grande esforço, através do trabalho, você está completamente enganado, tem que voltar a rever a história do Brasil. As grandes propriedades foram conseguidas através de doações até 1850. Família Caiado não pagou um centavo pelas terras que ela tem. A família Caiado escravizou negros. A família Caiado matou e tomou terra indígena, expandiu a propriedade sobre algumas pessoas que arriscavam a ocupar terras sem a autorização das coroas. Então, viraram os grandes latifundiários. Bom, em 1850, tudo caminhando para o fim da escravidão, uma pressão grande da primeira Revolução Industrial, que queria acabar com o escravo para fazer nascer um consumidor, as ideias neoliberais fervilhando no Brasil, em 1850, Dom Pedro I, aliás, Dom Pedro II, em 1850, Dom Pedro II criou a Lei de Terras no Brasil. E essa lei de terras no Brasil, ela veio principalmente para mudar a forma de aquisição de terras. Dom Pedro II disse: nós não vamos dar terra para mais ninguém. Quem ganhou, fica com ela. Agora, as novas propriedades são através da compra. Olha, bem, que sacanagem. Por que sacanagem? Branco pobre não tinha dinheiro para comprar terra. Índio não tinha dinheiro para comprar a terra que era dele. Negro escravo não tinha salário. E quem tinha condição de comprar terra? Os que já eram ricos. Então, você vai ver que até hoje essa lei vigora. Ao longo da história do Brasil, o acesso a esse meio de produção foi cortado do povo brasileiro. Muitos de vocês, e sobretudo a gente vê muito nas redes sociais, pessoal exaltando os países do primeiro mundo, exaltando os Estados Unidos, exaltando a Europa, exaltando o Japão, que lá é diferente, que lá a renda é melhor distribuída, que lá sim que é um lugar para se viver, olha aqui como é que é a cidade, olha como aqui não tem criminalidade, mas eles não buscam o processo histórico. Quer que o Brasil se pareça com o Japão, quer que o Brasil se pareça com a Europa,
Mas isso é impossível se você não defender uma distribuição de riquezas, se você não defender uma reforma agrária, se você não fizer uma justa redistribuição das terras. Todos os países do primeiro mundo, nenhum deles, eu desafio você a ir para casa, estudar e procurar, nenhum país desenvolvido ou país central tem latifúndio na sua composição. Nos Estados Unidos, que é um país liberal, é liberal, mas lá tem limite de terra. O rico nos Estados Unidos, ele só pode ter um limite X de terra. Mesmo tendo dinheiro, o governo proíbe ele que compre mais terra. Se ele comprar mais terra, o governo toma e dá para outra família. Por quê? O governo fala assim, nós não vamos concentrar terra. Você tem dinheiro sobrando? Põe no banco. O banco empresta esse dinheiro para o terceiro e te paga juro. Cria uma outra empresa, dá emprego, mas você não pode ter terra. Está vendo? A formação histórica completamente diferente dos países desenvolvidos ou centrais para os países periféricos. Então, a primeira coisa que você tem que entender, quando você vai falar de distribuição de terras, você vai falar de estrutura fundiária no Brasil, você tem que falar de injustiça. A estrutura fundiária no Brasil é injusta, certo? Então, aqui a gente tem a Lei de Terras de 1850. A Lei de Terras também já caiu no Enem, na parte de história, que o Brasil, com a Lei de Terras, criou um modelo de desenvolvimento excludente e concentrador. O que é excludente? Ele exclui a propriedade ou acesso ao meio de produção da maioria da produção. Foi assim com os pobres, com os escravos, com os índios. E concentra o meio de produção nas mãos da minoria rica. Então, esse modelo pode ser chamado de excludente concentrador. Vamos avançar um pouco nisso aí. Junto com a lei de terras, veio a Lei Eusébio de Queiroz, que proibiu o tráfico de escravos, proibiu entrar escravos da África ou de qualquer outro lugar no Brasil. Com isso, o crescimento econômico ficou ameaçado, pois o escravo ia morrer e eu não tinha outro escravo. E escravo não queria procriar, porque ter filho para virar escravo? Escravo não é gado, que eu crio um rebanho de escravo aqui só para ter filho para eu vender. Não é assim. Então, o que aconteceu? Já é o primeiro passo para o fim da escravidão. O escravo começou a ficar caro. Depois da Lei Eusébio de Queiroz, veio a Lei do Sexagenário e depois veio a Lei do Ventre Livre. Quer dizer, um dia, todos os escravos que iam nascer a partir daquela data não seriam mais escravos. E você ia querer mais uma boca para você alimentar na sua fazenda que não te pertencesse? Não, né? Ninguém sabia qual seria o rumo dessas crianças que nasceriam de pais escravos. Até que em 1888, 13 de maio de 1888, nós vamos ter a Lei Áurea, que promoveu o fim da escravidão no Brasil. A Lei Áurea promoveu o fim da escravidão no território brasileiro, mas não deu ao escravo nenhuma condição de acesso ao meio de produção. No dia 13 de maio, abriu-se as senzalas, abriu-se os cadeados que os aprisionavam pelos pés ou pelo pescoço,
e a partir disso aí falar, vocês estão livres. Mas como assim, livre? Sim, vocês não são mais escravos. Vocês foram libertos pela coroa brasileira, pela princesa Isabel. Algum jovem escravo falou, quer dizer que eu não dependo mais de você, eu sou um homem livre? Sim, você é livre, vai embora, passa daqui, não quero preto comendo a minha comida aqui sem fazer nada mais. Ainda mais preto preguiçosos como vocês. Racismo, né? Tive uma live ontem sobre racismo. Quem se interessar, vai lá no meu Insta e assista. Então, aí a gente vai ter o quê? A gente vai ter essa situação. O que vai acontecer com os negros escravos no Brasil? São jogados na sociedade como de escravo passa a ser desempregados, sem educação, sem qualificação do trabalho, vão sobreviver nas cidades, em áreas extremamente periféricas, vão nascer, fazer nascer as favelas, a periferia, ou hoje o termo correto é a comunidade, é a maior parte da população brasileira carcerária, é a maior parte da população brasileira que mora nas periferias, é a maior parte da população brasileira é, é, que é afetada pela violência, é a maior parte dos jovens, de cada 4 jovens assassinados no Brasil, 3 são negros, né? E muitas pessoas defendem que no Brasil não existe racismo. Tá vendo? A própria concepção que a gente tem aí foi durante o governo da ditadura que tentou implantar no Brasil a ideia de uma democracia racial. Não, o Brasil não é racista. O Brasil não é racista. Quantos médicos negros, quantas pessoas negras conseguem ser médicos em comparação às outras? Ah, eu conheço. Você conhece um ou conhece 2? Dificilmente você conhece 3. Você vai olhar o convite de formatura de uma capital como Salvador, que tem 97% da população negra, de 100 formandos em medicina, você é capaz de encontrar um, no máximo 2 negros. Na nossa escola, que é uma escola privada de classe média baixa, predomina o quê na sala de aula? Brancos ou negros? No mercado de trabalho, ontem eu falando com o professor, pedi para ele rever uma situação que a gente já havia passado junto na live, e um professor negro, filósofo, sociólogo, perguntaram para ele como que o jovem negro tem mais chance no mercado de trabalho para conseguir emprego. Sabe qual é a resposta que ele dá aos jovens? Não coloquem foto no currículo. Porque se você colocar foto no currículo, eles não te chamam nem para seleção, independentemente de como é o seu currículo. Por isso que a maioria das empresas não podem colocar mais nos classificados. Precisa-se de motorista, precisa de secretária, boa aparência. Boa aparência na sociedade racista consiste no padrão branco. Mas elas não podem colocar, mas elas já colocam currículo com foto. Algumas já colocam assim, currículos sem foto nem serão avaliados. É uma coisa bem estranha, né?